A paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Eu espero que bem, na graça e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer conselhos aqui da palavra do Eterno que vão abençoar a sua família. As nossas famílias têm sido, alvejadas pelo inimigo. São concepções, doutrinações, pensamentos pós-modernos que entram em colisão justamente com essa instituição que é a primeira, que Deus construiu. Foi Deus que planejou, foi Ele que executou, foi Ele. E Ele deixou um manual para nós. Se você quer ter uma vida, uma família estruturada, abençoada, não é à luz da sociedade vigente que você vai conseguir, mas será respaldado na palavra, no manual do Criador. Foi Ele que criou e Ele que tem as respostas para a sua família. Eu quero meditar convosco no Salmo de número 128. Então olha, abre o coração. Eu não sei como é que está a tua família, se está boa, se está bem. Pode melhorar, sempre há o que melhorar. Se está ruim, Deus pode fazer ficar bom. Se está falido ali, se está por um fio, Deus pode restaurar todas as coisas. Para isso estou aqui, é para um propósito. Então a sua família aqui na terra é o bem mais importante que você tem. Se a família fale, tudo que você conquistar depois, vamos ser sinceros, não faz sentido. Você perdeu a base. Não tem como tirar a base é a sua família. O que vem depois são acréscimos, mas a família estando bem, então isso basta. Como é bom ter uma família estruturada, uma família que se ama, que se respeita, que ajuda mutuamente, cada um fazendo a sua parte. Aí sim consiste o sentido da existência da família. Então no Salmo de número 128, é um salmo de degraus, é o salmo de peregrinação, é o salmo que os judeus cantavam indo para Sião. Sião ficava em Jerusalém, onde ficava o templo, ali onde os sacerdotes, onde os levitas cumpriam ali o serviço em prol do povo. Então os sacerdotes, eles representavam o seu povo e eles subiam nas festas, e uma dessas festas eram as festas da colheita, das semanas, onde eles iam com alegria ao Senhor, agradecer ao Senhor pela colheita abençoada. E eles iam cantando louvores. Os salmos eram poesias e eram cânticos. E os salmos são muito profundos e humanos, porque você vai ver salmos de alegria, de vitória, de celebração, salmos também de dores, de angústia, de tristeza. Então, queridos, esse é um salmo de celebração, esse é um salmo onde eles iam à casa do Senhor, a Jerusalém, a Sião, e eles iam cantando: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, bem-aventurança é a felicidade tão procurada, tão buscada, em todos os tempos. E parece que tão inalcançável, porque as pessoas buscam a felicidade em algo mirabolante. Muitas vezes, quando as pessoas pensam: se eu ficar rico eu serei feliz, se eu ganhar muito dinheiro eu serei feliz. Muitas pessoas acabam buscando a felicidade numa vida promíscua, nas drogas, nas orgias. Muita gente busca a felicidade no outro, no relacionamento. E, na verdade, ou no consumismo, as coisas até produzem uma alegria momentânea, mas ela não permanece, não se consolida. Por quê? Porque tudo que existe é passageiro, é efêmero, até a beleza. Pessoas que lutam contra o tempo, fazendo cirurgias, gastando com cremes caros, para tentar vencer, mas só que chega um momento
em que a gravidade, a lei da gravidade, ela é mais forte do que nós. Então, dentro de tudo que eu estou colocando aqui como pano de fundo para nós podermos meditar nas Escrituras Sagradas, então a gente vai ver que feliz de verdade, uma felicidade que perdura, que é perene, que é verdadeira, não é aquela felicidade das fotos de família no Instagram, instagramada, bonita, você paga um fotógrafo, coloca a melhor roupa, o melhor cenário, a melhor imagem, a melhor cena, mas tudo aquilo ali foi arranjado, foi enfeitado, foi projetado ali para ficar estampado no Instagram. Mas a realidade é que não existe beleza mais, não existe mais esse encanto. E aí, queridos, feliz de verdade é quem teme ao Senhor. E aí, o que é temer a Deus? É ter zelo pela presença de Deus, por quem Deus é, pela sua palavra, pela revelação que Ele nos deu. É reverência ao adentrar diante do Eterno. A gente vai ver isso lá em Isaías 6, quando Isaías chega diante de Deus, ele treme, porque ele reconhece a santidade de Deus, a soberania, a majestade de Deus. Então, Deus é grande, Deus é sublime, Ele é perfeito, Ele é kadosh. Ele quer se relacionar conosco, mas não é de qualquer jeito. Isaías, ele tinha os lábios impuros, e isso logo é detectado, porque quando a gente entra diante de Deus com temor, não banalizando a sua presença, não desrespeitando, zombando dele, como tantos fazem, mas quando você entra diante de Deus, na busca pela verdade, não tem como não tremer. Deus é santo, Ele é perfeito. E como é importante, a falta de temor só revela que o homem não conhece a Deus. Quem trata a Deus com descaso, banalização, com zombaria, isso só revela que ela não conhece Deus, porque Deus, a Bíblia fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, que com Deus não se brinca. Você brinca com seu amigo, você brinca com seu colega, com Deus não. Deus é santo, Ele é perfeito, Ele é Senhor. E aí, tendo essa visão correta de quem Deus é, e é algo tão tremendo que quando eu vou para o Salmo 139, isso realmente deixa maravilhado, perplexo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O salmista diz que o Senhor me sonda, me conhece. O Senhor conhece o meu levantar, o meu sentar. Ele conhece, querido, os meus pensamentos de longe. Ninguém precisa falar nada para Deus, Ele já sabe. Ele já sabe o que você está pensando. A palavra nem saiu da minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. O salmista diz também que se ele subisse ao céu, lá Deus está. Se ele fizesse a sua cama lá no abismo, Deus estaria lá também. Se ele voasse na alvorada, fizesse na alva da alvorada as suas asas, lá Deus também estaria. O salmista diz que ele estava dentro do ventre da mãe, ainda informe, era um embrião. Deus já conhecia e tinha escrito todos os seus dias no seu livro. Então, de forma espantosa, queridos, quando a gente começa a compreender que Deus me vê, Ele me vê por dentro e por fora, Ele conhece os seus pensamentos, e se teus pensamentos são impuros, se você maquina mal, se você pensa mal, você olha a situação que você está diante de Deus. Então, para a gente começar a falar sobre tudo isso, sobre essa família, sobre esse homem, sobre essa esposa, esses filhos, nós precisamos entender que a felicidade plena está em temer. Porque quando eu reconheço que Deus é onisciente, onipresente, eu vou, por isso que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que o conhecimento do santo, olha, a prudência.
Por quê? Porque quando eu conheço a santidade, é revelada a santidade de Deus, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não estou falando, querido, a Bíblia não está aqui falando sobre qual é a igreja que você é, qual é a religião que você professa. Não, não. A Bíblia está dizendo que feliz é quem teme, mas para temer ao Senhor eu preciso conhecê-lo, mas não conhecer na boca dos outros. Cada um tem a sua versão de Deus, mas nós precisamos ter a visão correta, que está justamente nas Escrituras Sagradas. Elas que revelam a palavra de Deus, que revela quem Ele é. Jesus disse que Ele seria conhecido pela palavra, ela que fala de mim. Então, João 5,39, examine a Escritura. Se você quer conhecer a Deus de verdade, se você tem interesse em saber sobre a sua eternidade, se você de fato quer ser feliz, então você deve buscar Deus pela fonte certa. A Bíblia fala, bem-aventurado é o varão e a varoa, né? É o homem, a humanidade, é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como eu estou entrando no assunto sobre família, qual é o conselho, qual é o conceito, qual é a concepção do homem, do pecador, do ímpio em relação à família? Para a sociedade, família, ela é uma instituição falida. Para a sociedade de hoje, casamento, ele está banalizado. A pessoa casa hoje e amanhã, por incompatibilidade de gênero, por qualquer coisa, elas estão separando. Quando a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Então, para a sociedade, o casamento é como trocar de roupa, é como você pegar uma roupa nova e jogar fora a velha. Deus não tem essa visão para o casamento, para a família. Por isso que a família está tão dissoluta. E essa não é a culpa da palavra de Deus, é a culpa dos homens que se assimilam muitas vezes o pensamento contemporâneo, porque a sociedade ela está em mutação. Hoje os pensamentos de hoje não serão os de amanhã, porque as verdades não são absolutas, mas existe verdade absoluta sim, e ela está na palavra de Deus. Por isso que um casamento pode perdurar até o fim, até o dia em que Deus chamar um ou chamar os dois. Por quê? Porque quando você está estabelecido numa lei, num fundamento que não é volátil, como o pensamento da sociedade, você tem realmente um respaldo para a família. Existem conselhos para a família. Existe um manual para a família. Invista na sua família, invista no seu casamento, invista nos seus filhos. Não desista. Há esperança. Se está tudo quebrado, Deus é oleiro e Ele refaz tudo de novo. Ainda falando sobre temor, como é importante o temor, porque o temor a Deus me levará a ponderar, a refletir antes de falar, a ponderar antes de fazer, a perguntar, a refletir se aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Então isso vai gerar em você o que é sabedoria, o temor, o cuidado, o zelo pela presença de Deus, sabendo que Deus está comigo aonde eu for. Isso me levará a ter sabedoria. As pessoas tolas, elas não conhecem a Deus porque elas falam o que querem, falam quando querem, falam o que não deveriam falar, fazem o que querem, vão aonde querem, aonde não deveriam ir, porque não conhecem o Senhor. Então, o conhecimento, e isso eu não estou falando de gente que está na igreja, que tem 10, 20 anos, porque tem gente que está 10, 30 anos na igreja e continua agindo da mesma forma, porque ainda não conheceu o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, há uma mudança drástica dentro de nós. Você vai ser totalmente impactado pela presença de Deus. O conhecimento de Deus e o temor de Deus levava Jó. A Bíblia fala que ele era temente a Deus, ele fugia da aparência do mal. Tem gente que corre para a aparência do mal. Tem gente que é atraído pela aparência do mal. Mas Jó fugia da aparência do mal. Quando seus filhos iam fazer festa, Jó era um homem muito rico, e eles se uniam, havia unidade, havia comunhão entre os filhos de Jó. Olha que família abençoada. E Jó, o que ele fazia?
ele ia lá sacrificar o Senhor. Caso meus filhos tenham pecado contra Deus, ele já ia lá para fechar todas as brechas da sua casa. Homem, cuida da sua casa. Sacerdote, cuida da sua família, orando, ensinando, sendo exemplo. Se você é o primeiro a destruir, a implodir, queremos colocar toda a culpa no diabo. Claro que ele é malfeitor, ele é mentiroso, pai da mentira, ele só mata, rouba e destrói. A finalidade dele é essa. Mas, pai, não imploda. Implosão é uma destruição de dentro para fora. Muitas vezes estamos nos destruindo. Não é o vizinho com a macumba ou com a inveja, é você com as suas atitudes. Cuida da sua família, cuida da sua casa, reveja os seus conceitos, reflita onde estamos errando, porque está tudo errado. Por que não tem mais amor? Por que não tem mais alegria nessa casa? É culpa dos que estão dentro, que muitas vezes não estão ponderando, não estão olhando para o manual. O temor do Senhor manteve. Não importa o lugar onde você esteja, você não é fruto do meio. É uma decisão, uma escolha de cada um de nós. Porque quando a gente vê José no Egito, ele está sozinho, está ali injustiçado, foi vendido como escravo, depois foi injustiçado pela mulher de Potifar, mas aquele homem se manteve fiel. Por quê? Porque ele temia o Senhor, porque Jacó ensinou seus filhos a amarem ao Senhor. Então ele amou ao Senhor, ele temeu ao Senhor. Ele diz: longe de mim pecar contra Deus. Quando aquela mulher estava tentando seduzi-lo, na verdade, seduziu-o, e isso deve ter feito por muitas vezes, até que ele fugiu daquela mulher. Fuja da aparência do mal. Fuja, você não é forte, não tem homem forte. O único forte é Deus. Então, o temor nos levará a andar em santidade. Então, não haverá necessidade de ciúmes e insegurança. A mulher ficar querendo procurar sua senha. Aliás, o marido nem tem que ter senha de celular para com a sua mulher. Ela tem que saber a sua senha e vice-versa. Porque quando tem senha, quando a gente começa a esconder as coisas, isso já detecta o mal, já detecta que alguma coisa está errada. Porque quem está na verdade, ele não precisa se esconder. Então, se você está querendo criar senhas, mecanismos, né? Aí, quando está sozinho no computador, no celular, tentando uma navegação anônima, então você está escondendo alguma coisa. Mas Deus está te vendo, meu amado. Então, você está se enganando a si mesmo. Deus está te vendo, Ele está te sondando, Ele está medindo, Ele está pesando. E, infelizmente, a colheita da semeadura vem as consequências. E aí os casamentos acabam, e aí cada um quer colocar a culpa no outro. Mas será que eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo iria trazer consequências? Então o temor é que fará com que essa família tenha felicidade. Não temer aos homens, o julgamento dos homens, mas temer a Deus, porque Ele nos conhece como nós somos. E aí vem a segunda parte, porque essa felicidade do casamento do homem que teme ao Senhor fará com que ele coma, versículo 2, o fruto do seu trabalho. Então aí entrará a prosperidade, porque tem gente que confunde prosperidade. Hoje a visão das pessoas é tão míope que elas acham que próspero é aquele que tem uma casa, uma mansão, que é rico e que tem um carro. Isso é prosperidade? Tanta gente tem tudo isso e tem uma família destruída. Tanta gente que tem tudo isso e está destruído porque estão tirando a sua vida. Por que muitos ricos, clínicas de reabilitação, tentando suicídio, mergulhando nas drogas? Isso não é um caso isolado. Tantos que chegam ao topo do profissional, né? Da realização profissional. Quando chega lá, ele avalia e vê que não valeu a pena. Seus filhos ficaram para trás, a esposa ficou para trás, tudo ficou para trás. Os amigos verdadeiros são muito poucos, são raros. Ficou o dinheiro e não sobrou mais nada. Então a gente precisa equilibrar essa conta. Essa conta, ela só vai fechar. Deus abençoe em todas as áreas. Ele pode multiplicar, Ele pode prosperar a pessoa financeiramente também. Isso não é um problema.
O problema é quando você deixa tudo no meio do caminho, inclusive a tua fé, então você não é próspero. Porque a verdadeira prosperidade está em Deus, em servir a Deus. E aí Deus abençoa, porque Ele vai cuidar de todas as áreas. A gente precisa entender que nós somos um ser completo e que eu sou espírito, alma e corpo. Que eu tenho várias áreas na minha vida e que todas elas serão abençoadas por Deus. É a área espiritual, essa comanda todas as coisas. Eu tenho que partir da minha espiritualidade, do meu relacionamento com Deus. E depois, as minhas emoções, pessoas estão doentes, vivemos no século 21, de muita prosperidade, de avanço tecnológico. A tecnologia, ela está muito rápida, frenética, cada dia uma coisa nova. Os problemas seriam resolvidos então. Acabaria a fome no mundo, acabaria a miséria, a pobreza, e não acabou. Ainda existe muita miséria, fome no mundo, mesmo com tanta tecnologia, com tanta há muita desigualdade, muito sofrimento. Infelizmente o amor se esfriando. Então, meus amados, em Deus está tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele cuida do espírito, Ele cuida da alma, e Ele cuida do corpo, cuida da mente, uma mente sã, sadia. A Bíblia, ela tem a resposta para as nossas demandas. Quando numa sociedade extremamente consumista, que o leva a ter inquietude, ansiedade, angústia pelo dia de amanhã, pelo futuro, a Bíblia diz: não andeis inquietos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Se nós vivemos a palavra de Deus de verdade, você não vai perder a cabeça, você não vai ficar inquieto, angustiado, você não vai ficar deprimido. Claro que a depressão, ninguém está livre, mas Jesus vai te curar, Ele vai restaurar. Por quê? Porque a melhor cura para a depressão é a oração. Existem psicólogos, não vamos negar que existem médicos, pessoas que se capacitaram, mas eu tenho certeza do que eu estou falando, que a melhor psicoterapia é a oração, é você chorar diante de Deus, é você colocar diante de Deus toda a tua dor. Só Ele que pode dizer para você: não chore, meu filho, não chore, como Ele falou para aquela viúva que estava levando o seu filho para ser sepultado. Ele disse: não chores. Tocou no esquife, ressuscitou o defunto, devolveu-o à sua mãe. Só Ele pode devolver aquilo que lhe arrancaram. Só Ele pode restaurar aquilo que te machucaram. Só Ele pode restaurar todas as dores, as suas frustrações de um relacionamento opressor, de um relacionamento que te machuca, de um relacionamento que os dois que antes se amavam, se ajudavam, se cuidavam, mas hoje virou um campo minado dentro de casa. Toda palavra acaba sendo ali um motivo para discussões. Aquele relacionamento que era são, que era sadio, que era prazeroso, que era alegre, agora se transformou num ringue, onde todo mundo quer ter razão. Aprenda uma coisa: é melhor ter paz do que ter razão. Enquanto vocês ficarem brigando para ter razão, o seu casamento está afundando. Alguém tem que levantar a bandeira branca e dizer: não, eu não quero mais ter razão, Deus. Eu quero ter paz na minha casa. Eu quero, Senhor, que o Senhor devolva o esposo, a esposa que nós éramos um para o outro. E aí você vai ver a mudança. Não queira ter razão em tudo. É melhor ter paz, paz de espírito, paz no lar, paz ao deitar e ao levantar. Não deixe que ninguém roube a paz do seu coração. Então Deus vai fazer com que tudo venha prosperar. O Salmo de número 1 vai falar justamente disso. Bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios. Quem já casou 1 milhão de vezes, não tem. Essa pessoa, ela não é avaliada, ela não é avalizada. Ela não tem autoridade para falar para você sobre família. Uma pessoa que nunca cuidou pessoas que já casaram 1 milhão de vezes, ele não tem autoridade para falar sobre relacionamento, se dura ou não dura, porque ele abriu mão de todos. Procure alguém que está aí com 30, 40, 50 anos e você vê que vivem bem, porque não tem casamento, não é um mar de rosas. Não existe casamento perfeito, mas se o casamento está durando, porque eles estão lutando, eles estão buscando melhorar,
buscando ouvir o outro. Então, não procure, tá, em quem não sabe o que é um casamento duradouro. Mas procure em alguém que tem um casamento que venceu as tempestades, as intempéries. Um casamento que você vê que de fato ali há uma liga, porque tem casal que eles só tem nome de casais, mas na verdade é como água e azeite, a gente não vê liga nenhuma, não tem liga nenhuma. Só apenas duas pessoas nunca se juntaram, como pôde dizer Adão, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O casamento tem que ser isso, tem que ser a junção. O homem tem as suas peculiaridades, a mulher também. Quando eles se fundem no Senhor, quando eles se unem no Senhor, então um complementa o outro, razão e emoção, né? O homem é diferente, não adianta essa luta que nunca tem fim, em que as pessoas querem criar essa guerra dos sexos, homem contra mulher. Isso é antibíblico. A mulher não foi feita para brigar, para querer ocupar o lugar do homem, nem vice-versa. A mulher foi criada a partir de uma negação de Deus em relação à criação, quando ele diz, não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma disjuntora, uma companheira, uma companheira leal, não é uma rival. Porque hoje o que a gente vê é a rivalidade, a mulher querendo provar que ela é melhor que o homem. Ela não é maior, ela não é melhor. Na verdade, e nenhum homem é melhor ou maior. A verdade, existem missões diferentes. O homem é o cabeça, isso não faz dele o maior, melhor que a mulher. Mas Deus assim determinou. Por quê? Porque o homem, na sua estrutura biológica e também na sua estrutura psicológica, o homem, ele é mais racional. A mulher, ela é mais emocional, mais coração. E não tem nenhum problema nisso. É isso que equilibra as coisas. Não adianta só ser racional. É necessário um equilíbrio. E a mulher equilibra o homem equilibra a mulher. E um complementa a defasagem do outro. É isso que acontece. Foi para isso que ela foi feita. Não foi para andar atrás, foi para estar lado a lado. Companheirismo, lealdade. Não tem isso do homem ter uma melhor amiga fora do casamento. Querido, a tua melhor amiga é a tua mulher, ela é parte de você. Tem gente que fala, não, porque não existe ex-mulher, né? Existe ex-filho. Claro que não existe. Isso, o sangue, né? É algo sanguíneo, consanguíneo, não existe. Mas o casamento também não foi feito para ser separado. Os homens, pela dureza do coração, quando Deus projetou, foi para que fossem um e assim permanecessem para sempre, enquanto estivessem aqui na terra. E aí hoje, para a sociedade, isso é quase utópico, mas não é. Só é utópico porque você está ouvindo o conselho dos ímpios, dos pecadores, está assentando as rodas de escarnecedores. Mas aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, a palavra, é isso aqui que me alimenta, ó. Essa é a verdade absoluta para a vida de todos nós. Com ela venceremos o mundo, o pecado, venceremos a nossa carnalidade, com ela venceremos o inimigo, com ela venceremos todas as coisas. Ela é a espada do Espírito que Deus nos deu. Se nós manejarmos bem essa palavra, não tem ninguém, nada, nem tempo, nem nada nessa terra, crise, que possa abalar as estruturas do seu casamento, se você estiver fundamentado na palavra de Deus. Foi Ele que inspirou homens. Então receba essa palavra de poder. Então a Bíblia diz assim, e serás feliz em tudo que fizer. O próprio salmista no Salmo 1 vai dizer, vocês serão como uma árvore frutífera, não estéril, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas nunca secam, que dão fruto no seu tempo certo. Deus nos fez para frutificar. Jesus disse lá em João capítulo 15, que aqueles que estão nele vão dar fruto, porque não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando eu comecei falando se o casamento tá bom, pode melhorar, porque Jesus também disse
que a árvore que produz fruto, ela é podada. Então Deus vai tirar as arestas, Deus vai tirar tudo aquilo que está sobrando, para que a gente possa produzir mais. É na podagem que a planta ganha mais força, mais resistência, e ela começa a produzir melhor. Ei, seremos podados o tempo todo, para que produzamos mais fruto, para que a sua família seja frutífera. E aí, diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Existe uma outra versão que fala aos lados, mas particularmente eu gosto mais no interior da sua casa. Por quê? Porque justamente a gente vive numa sociedade de aparência. Infelizmente, principalmente em tempos de rede social, onde na foto, né, a pessoa, às vezes você vê o perfil da pessoa lá, aí a pessoa passa aquela maquiagem, faz todo aquele, ou até os próprios filtros, né? Quando você vai ver a pessoa, ela nem parece ser a mesma. A gente se maqueia, a gente quer mostrar que a gente que a gente tem, mas na verdade, queridos, o que vale mesmo é o interior da casa. É o interior da casa. Primeiro dessa casa, né? Nós somos uma casa, a casa de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Não adianta estar ataviado, com o seu paletó importado, com toda aquele jeito de pregador, de teólogo. Não adianta. Se a casa estiver vazia de Deus, não adianta aqueles anéis de formatura. Não adianta, querido. Não adianta aquele casal margarina que só aparece bem nas fotos. Não adianta. Não adianta aquele pai que somente brinca com os filhos quando é para estar filmando alguma coisa, tirando foto que ele está fazendo, mas acabou aquilo, ele não tem tempo para brincar, ele não tem tempo para conversar, para dialogar. Não adianta, não tem. Isso tudo é falso, tudo isso aqui é artificial, inventado. A gente vive num tempo assim de fake, onde as pessoas tentam maquiar, tentam estar sempre atuando como verdadeiros atores, mas o que vale é se a tua mulher é como uma videira no interior da casa. E a videira produz o vinho, né? Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, se não estiver conectado em Cristo, esses ramos vão morrer. Nós não temos vida em nós mesmos. A mulher, se ela não estiver em Deus, ela será muitas vezes tola, destruindo a sua própria casa, ouvindo a sua amiga, dizendo, seu marido é isso, sua família. E aí você permite que pessoas coloquem pensamentos que você nem tinha, sentimentos que você nem tinha, e que de repente vai destruindo a sua casa, comparativos. Não abra seu coração para qualquer tipo de pessoa. E aí é no interior da casa, é no interior do coração. Se Deus estiver aqui de verdade, então o que estiver aqui por fora é de verdade também. Mas se aqui fora eu estou bem maquiado, eu estou com cara de crente, eu canto como crente, mas se aqui dentro eu sou um mundano, um pecador, um promíscuo, cheio de sentimentos e pensamentos impuros, um adúltero, que a mulher vira as costas, ele já está flertando, ele já está adulterando, seja pela internet ou em qualquer lugar. Tudo isso é falso, não é verdadeiro. Seja verdadeiro, arranca a falsidade. É necessário arrancar as capas, é necessário arrancar as máscaras e ser aquilo que a gente é, de verdade, diante de Deus. É simples, é um vaso de barro, amém, mas é o que é. Não fique querendo ser o que você não é. O seu relacionamento é simples, amém, glória a Deus por isso. A simplicidade não é sinônimo de ser superficial, pelo contrário, eu vejo muita profundidade naquilo que é simples, porque aquilo que é simples não precisa ser explicado de forma muito, porque nos originais, ou porque no hebraico, no grego, no isso, aquilo, e a gente tenta explicar e não se explica. Aquilo que é simples, isso aqui é uma xícara, não precisa explicar. A xícara é para beber café e ponto. Mas a gente quer estar ali
colocando muita coisa, né? Para que a gente possa mostrar que é algo muito especial. Isso aqui é simples. Nós somos vasos de barro, somos simples. Seja simples. Teu casamento seja simples. Deus age na simplicidade do amor verdadeiro, na singeleza de coração, no partir do pão, mesmo que não seja aquele banquete, né, ostensivo do Natal e do Ano Novo, mas é o banquete, o arroz e feijão de cada dia, é um ovo frito, amém, é um bife, não importa, o importante é com quem eu estou comendo, está compartilhando com a minha família. É o pai de família que sai e ele tem a capacidade de trazer o pão. Não é aquele alimento, né, gourmet, gastronômico, não, mas é o alimento diário que tem alimentado seus filhos. Talvez ele não é um teólogo, um conhecedor profundo da Escritura, mas ele tem o pão, né? Ele tem o arroz e feijão que ele ensina seus filhos, e o seu exemplo, tem muita gente que tem muito disso, título, é doutor em teologia, mas chega em casa, não tem fruto, não tem nada, é tudo fabricado, é tudo artificial. Chega em casa, se age como um mundano, como um profano, só diante da câmera, diante do altar, diante de um microfone, que quer exalar santidade. Ele só fala da mulher quando está lá, vai pregar, aí ele apresenta a sua família como se fosse uma família abençoada, mas lá no dia a dia a mulher dele sabe que ele não é aquilo que ele está se revelando diante dos homens. Tira, é no interior da casa. E quando a gente fala de videira, a gente fala do suco, né? Do vinho daquela época, mas o vinho que representa a alegria do casamento, a alegria que ia acabar porque o vinho acabou no casamento, mas Jesus dentro do casamento. Se o teu casamento está sem alegria, não tem mais vinho, ele traz o novo vinho. O vinho novo é melhor do que o primeiro, então ele vai ser melhor. Olha que coisa tremenda, porque quando o homem pensa, meu casamento acabou, não tem mais o que fazer, Jesus, ele dentro do casamento, ele faz com que seja melhor do que foi antes, do que foi no início. Por isso que o Salmo 126 diz, né? Quando o Senhor restaurou, parece que o tempo foi passando, não vamos mais voltar para casa. Que saudade de Sião, que saudade de Jerusalém, que saudade quando nós íamos para a procissão, que saudade quando nós íamos nas festas, lá para o santuário, e cantávamos a canção de Jerusalém. Ai, que saudade, Senhor, mas agora estamos aqui na Babilônia, e nunca mais vamos voltar. Para muitos, talvez, esse fosse o sentimento. Mas Salmo 126, ele vai dizer, mas quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonhar de olho aberto, né? Sonhar acordado. Nossa, eu nem acredito que o meu casamento está desse jeito. Meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer. Olha, Deus é Deus de coisas novas. Ele pega aquilo que está envelhecido, ele transforma em novo. E a nossa boca se encheu de riso, e o nosso lábio de novo canta. Não sei que pé está, não sei se está tudo destruído, se está tudo acabado. Querido, isso também não me causa nenhum espanto, isso é do homem. Deixou de cuidar, a tendência é que venha cair. Mas eu quero te dizer, há esperança. Chama Jesus para a tua casa, chama Jesus para o interior. Essa videira tem que estar conectada, essa mulher precisa estar conectada em Cristo, para que ela venha a ser frutífera, para que esse lá tenha alegria, essa mulher seja aquela mulher da sua mocidade. Lembra? Goza a vida com a mulher da tua juventude. Disse o Salomão, aproveita, desfruta a vida com a sua mulher, a mulher que Deus te deu. Ela não é a sua inimiga, ela não é a sua rival, ela é a sua auxiliadora. Ela foi tirada da sua costela, ela é carne da sua carne, osso dos teus ossos, ela faz parte de você. Redescubra isso. A família é uma bênção. Não ouça essa sociedade que quer detonar a família, destruir a família. Não, a família é bênção de Deus, é um projeto de Deus. Ela não tem que acabar. Se você lutar por ela, buscar no Senhor, fazer a sua parte. Também é necessário rever os conceitos,
voltar, retroceder, sim, ter humildade de dizer: erramos, mulher, eu errei, assuma a sua culpa, porque enquanto um ficar jogando a culpa no outro, não vai resolver nada, e isso vai desencadear no filho, nos filhos que sofrem toda essa pressão, fica no fogo cruzado, e aí seu filho vai crescer. Como você quer que teu filho lute pela família tradicional, se ele não vê na própria família um exemplo? Como? E aí não adianta ficar dizendo que é o governo, é aquele movimento lá que quer destruir a família. Claro que eles querem, mas você também está fazendo o quê para promover essa família? Porque seus filhos olham para o pai e para a mãe que não se respeitam, como que você está produzindo alguma coisa de boa? O que você está patrocinando para que essa família ela perdure, ela seja realmente passada de filho para pai? Porque se ele vê que o casamento dos seus pais é falido, não coloca a culpa nesses movimentos que querem realmente, levantam bandeiras contra a família. Porque você dentro da sua casa está contribuindo com eles, contribuindo com o inimigo que quer destruir a família. Muda a sua forma de agir dentro da sua casa. É do interior da casa que as coisas mudam. Porque se você e sua mulher viverem bem, sua filha vai querer casar com um homem igual a você. Ela vai falar: eu quero que o meu marido seja parecido com meu pai. Eu quero que o meu marido, sua filha vai dizer: me trate como meu pai trata a minha mãe. Agora faça essa pergunta: será que a sua filha gostaria de ter um marido como o Senhor? Essa é uma grande pergunta para refletir. Porque se o Senhor machuca, fere a sua mulher, se o Senhor bate nela, se o Senhor coloca ela para baixo, tenho certeza que sua filha, ela não vai querer um marido igual ao Senhor. Então, antes de pensar que alguém está querendo destruir a família do lado de fora, a gente precisa olhar para dentro. Será que nós é que não estamos contribuindo para isso? Mulher, será que o seu filho, ao olhar a forma como a senhora trata o seu marido, será que ele vislumbra ter uma mulher igual a senhora? Será que ele em algum momento pensa: eu quero que a minha esposa seja para mim como a minha mãe é para o meu pai? Se ele pensa dessa forma, a senhora é uma mulher sábia. Agora, se ele olha para a senhora e fala: meu Deus, me livre disso, eu não quero que a minha mulher seja como minha mãe, meu Senhor, tem misericórdia de mim, então a senhora está falhando, minha irmã, minha amiga, porque nós somos reflexo dos nossos filhos. Eles olham para nós e mais do que nós falamos, eles olham para as nossas atitudes. Queremos abençoar a família, salvar a família, salva a sua própria família. Cuidando da sua família, você já será um exemplo para outras. Isso é fundamental na nossa vida. E aí, os filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E aí, falando de o quê? A gente vai falar de continuidade. Por quê? A oliveira, ela tem uma simbologia, tanto a videira quanto aliás, a videira representa Israel, né? Mas Jesus diz: eu sou a verdadeira videira. Porque a verdadeira videira não é Israel, é Cristo. Israel precisa estar em Cristo. Ele que é a seiva, ele que é a vida da planta. Sem Cristo não tem Israel, não tem igreja, não tem nada. É ele é a fonte de tudo. Sem Cristo não tem casamento, não tem ministério, não tem vida com Deus. Sem Cristo não tem nada, só tem fachada. Com Cristo nós temos tudo aquilo que precisamos. E os filhos serão como essa oliveira. A oliveira, ela é muito importante, principalmente nos tempos bíblicos, porque o azeite, ela produz a azeitona, que por um processo bem simbólico, porque a azeitona fala de algo que está sendo esmagado, e a uva também é esmagada. Deus nos esmaga para extrair o melhor de nós. Ele esmaga para extrair o vinho da alegria, o azeite da unção. O azeite, ele era usado também para a saúde, né? Ele era usado para o templo, principalmente. O primeiro azeite era para o templo, para manter a lâmpada acesa,
para o trabalho do templo, mas o azeite também era para ungir homens, o azeite era cosmético também, ele era muito importante. Mas o que eu acho mais tremendo aqui, além de toda essa simbologia maravilhosa da uva e do azeite nos tempos bíblicos, é que quando o tronco velho parava de dar fruto, então esses troncos, esses ramos de oliveira, eles começavam a produzir. Então, nós pais, um dia vamos parar de produzir. Mas o nosso exemplo, meu pai, isso é tão forte, querido. A nossa vida com Deus, isso vai impactar nossos filhos, vai influenciar nossos filhos. Então, quando a gente já não puder mais carregar o bastão, por causa da idade que vai vir para todos nós, aí o nosso filho vai falar: papai, obrigado, papai, por tudo que o Senhor me ensinou, mamãe, mas agora é comigo. Eu que vou dar continuidade ao trabalho da nossa família. Assim Jesus, ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores. Estou passando o bastão para vocês. Vocês serão os ramos. Jesus é o ramo, né, que está lá em Isaías 11, que do rebento de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Davi é o rei que representava, ele não era o rei, mas ele era um rei, onde ele representava o reino de Deus na terra. E para esse homem havia uma promessa de que da sua descendência não faltaria um descendente que reinaria eternamente. Não é Salomão, porque Salomão morreu. Era sobre Cristo, que lá em Apocalipse diz que ele é a raiz de Davi. Ele é da raiz. Ele veio de Davi, mas ele é o rei dos reis, ele é rei de Davi, e ele veio da linhagem porque ele é da tribo de Judá, ele veio da descendência de Davi, como homem, mas ele é divino, e ele não descende de homem nenhum, porque antes que houvesse dia, ele é. Então, que os seus filhos possam ver em ti, papai, mamãe, o exemplo, que eles não busquem na escola, com toda essa doutrinação, não, mas que eles busquem em ti, papai, em ti, mamãe, o exemplo para a vida deles, que eles se inspirem em você, quando eles não puderem mais frutificar, mas eles sabem que seus filhos irão dar frutos, irão ensinar, instruir no caminho do Senhor, e aonde você não conseguiu chegar, papai, seus filhos vão mais longe, eles vão voar mais longe, porque eles são como as flechas, né? A Bíblia fala aqui no Salmo 117, os nossos filhos, queridos, são galardão do Senhor. Salmo 127 também vai falar sobre essa questão da família, e vai dizer que como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Então, se você tem 1, 2, 3, 4, mas o seu filho vai mais longe, você sendo o arco, a sua mulher acorda, e aí vocês vão mandar seus filhos alvejarem eles para longe, para lugares que vocês ainda não foram, não alcançaram, porque seus filhos não precisam passar por aquilo que vocês passaram. Olha que coisa linda, a família é linda, inspiradora. Lute pela sua família, lute por ela, vale a pena lutar pela sua família. E aí, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tema ao Senhor, tema de verdade, seja zeloso com a sua vida, seja zeloso com o teu relacionamento com Deus, não viva de aparência, não se engane, não se boicote, você está enganando a si mesmo, não tente mostrar para os homens uma falsa espiritualidade, seja de verdade espiritual para Deus, e Deus, Ele se incumbirá de fazer com que as pessoas vejam Ele em ti. Mas se dedique ao Senhor, seja dedicado, seja de fato zeloso no seu relacionamento com Deus. E aí, eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, lá do templo, mas hoje a gente está na nova aliança. A gente não precisa da bênção que vem de sacerdote da linhagem de Arão, porque o sumo sacerdote da linhagem de Judá, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não está no templo que era apenas sombra, figura do céu que Moisés viu. Não, ele está no verdadeiro céu, ele está no verdadeiro santuário, à destra do Santíssimo, porque ele também é o Santíssimo. Então ele é o sumo sacerdote, só há um.
Existem sacerdotes na terra, mas a tua conexão deve partir de um. Só há um mediador entre Deus e os homens. Somente um caminho aberto para que os homens se acheguem ao Pai. Não é por meio da religião, não é por meio dos pastores, dos padres, dos papas. Não, a minha conexão com Deus vem a partir de Cristo. Eu preciso estar na igreja, isso posso falar em outro momento. Esse não é o assunto para hoje, mas a tua conexão deve partir premissamente, inicialmente, essencialmente do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a ponte que me leva para o Pai. Ele é o caminho de volta para casa. Somente por Ele. Se a tua família estiver em Cristo, então de Sião para os judeus, mas de Cristo para nós, ali como o Efésios diz, as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais são maiores do que aquelas impetradas por Moisés. A gente ama Deuteronômio 28, é maravilhoso falar sobre as bênçãos de Deuteronômio 28, mas em Cristo, que é maior que Moisés, ali em Efésios vai falar que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então receba essa bênção que vem do Pai das luzes, que vem do Filho de Deus. Receba essa bênção para a tua casa, para a tua família. Seu filho está rebelde, ore por ele. Acorde de madrugada, não desista do seu filho. Teve um momento que eu peguei a fotografia da minha filha, coloquei ali todo dia, olhava para aquela fotografia e orava. E ela mesma disse, quando ela teve um tempo que todos nós passamos, né? Ela tirava a fotografia, eu ia lá, colocava de novo, e orava, e orava, e orava, e ela tirava. Mas teve um dia que Jesus pegou o vaso e mudou, e hoje ela está uma bênção para a glória de Deus. Não desista, não tem decreto, não tem macumba, não tem nada que possa anular aquilo que Deus já determinou. Ore pelos seus filhos, ore por você, clame. Se você está aí fraco na fé, desanimado, frio, incrédulo, ore intensamente. Eu falo por experiência própria. Estou aqui, irmãos, não caí do céu. O único que nem caí e jamais cairei, porque quem caiu do céu nunca mais vai voltar para lá. Mas também não fui enviado do céu, só teve um que veio do Pai, Ele é perfeito. Somos carne e osso, irmão. Às vezes a gente conta alguma experiência nossa para que você se inspire também. Eu já tive meus momentos de vale, meus momentos de pensar, não tem mais jeito para mim, meu Deus. Muitas vezes fazendo os mesmos erros, reincidindo. E assim vivi por algum tempo, mas teve um dia que Jesus me pegou. Ele me impactou, irmão, me quebrou. Se tem alguém quebrado, sou eu. Jesus, o amor de Cristo quebra a gente, irmão. Eu estou falando isso, compartilhando, porque eu não sei como é que você está vivendo. E às vezes você pode pensar, o irmão está falando tudo isso, mas ele não me conhece, ele não sabe o que eu estou passando. Eu não consigo, querido, consegue sim. Eu falo por experiência própria. É de todo o meu coração que eu compartilho isso com você. Eu não estou aqui como alguém que sempre acertou. Já tive meus erros no passado. Momentos que eu precisei talvez passar para ter mais compaixão, empatia. Não sei os desígnios de Deus. Por que Ele permite que a gente fale, mesmo a gente querendo acertar? Porque talvez lá na frente alguém vai precisar da minha humanidade, de que eu desça do pedestal, de que eu não fique pensando que eu nunca errei, porque tem gente que acha que ela nunca errou, que ela nunca falhou, e ela nunca vai ter empatia de descer o pedestal e a escada e olhar para quem que está errado lá embaixo. E agora, o que a gente faz? Vamos jogar fora? Não! Deus pega vaso quebrado e restaura. Ele é especialista nisso. Então, se você, porventura, passar por esse vídeo e falar, eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, querido, com toda certeza, com toda a verdade que há em mim, eu te digo, tem jeito sim. Tem jeito sim. Eu sou prova disso. Já teve momentos na minha vida que eu achei, não tem jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não. Você não precisa morrer assim. Jesus faz tudo novo. Agora, é necessário fazer a sua parte. É necessário sair da superficialidade, uma oração superficial. Enquanto você orar superficialmente, não vai acontecer nada. Rasga teu coração, querido. Você quer mudar de verdade? Você quer sair desse pecado de verdade? Fala comigo. Você, marido que está em adultério, que está fornicando, jovem, está fornicando. Você sabe que sexo só depois do casamento.
mas você não consegue sair disso. Jovem que está na pornografia e não consegue sair disso, né? Então você ora, vai para a igreja, chora, mas no outro dia você se vê na pornografia de novo. Se você está nessa situação, eu quero te dizer, há jeito, mas você precisa sair dessa oração superficial. Você precisa assumir que você precisa mudar. Você precisa rasgar o teu coração diante de Deus. Vai ser fácil? Não vai, mas eu tenho certeza que Deus vai te sarar, vai te restaurar, e você será um instrumento para sarar outras pessoas. Então, creia tão somente. Não coloque desculpa. Mulher, se você está passando por isso também, se você está vivendo uma vida dupla e diz, não tem jeito para mim, tem jeito sim, tem jeito. Jesus, essa aqui não é conta de... Isso aqui não é conto de fada, não. Isso aqui não é lenda, não. Isso aqui não é conto da carochinha, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus, Ele garante, a minha palavra não voltará vazia. Eu quero te dizer com toda certeza, isso aqui não é um livro morto, de pessoas, de poetas mortos. Isso aqui é um livro vivo. É a palavra viva de um Deus vivo, que não somente inspirou homens para escrever, mas que Ele está conosco todas as vezes que a gente faz menção da palavra. Então, se você se encontra em adultério, em fornicação, se você se encontra aí nos vícios da pornografia, das drogas, seja qual for a sujeira que está sobre você, eu quero te dizer, e como homem de Deus eu quero profetizar uma mudança. Para isso, você tem que fazer alguns passos. Primeiro, reconheça o teu mal, confessa o teu pecado, rasga o teu coração e vai diante de Deus com lágrimas mesmo. Para de fazer essa oração superficial. E essa oração que você ora hoje e fica uma semana sem orar, não vai fazer efeito nenhum. Continua orando, rasgando o coração, quebrantando-se, se arrependendo. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Sabe o que acontece? Se você se encher de Deus, esse pecado se tornará pequeno. Eu quero te dizer que o diabo sempre vai querer lançar flecha nas tuas áreas de fragilidade. Isso é fato. Ele é especialista nisso. Ele é covarde. Ele vai agir na tua fraqueza. Agora, se você se encher do Espírito Santo, você estará capacitado para dizer não. Em nome de Jesus eu digo não. Eu rejeito. A sua carne vai estar sempre querendo ressurgir, mas o teu espírito vai dominar a sua carne e você vai dizer não. Não ao pecado, não ao adultério, não à fornicação, não à pornografia, não àquilo que deteriora, aquilo que me destrói, aquilo que acaba com o meu casamento. Não, não e não, pelo poder da palavra de Deus que está dentro de mim. Tenha certeza absoluta que você não é isso. Você é o que a Bíblia diz e não o que os teus olhos que estão cegos te dizem quando você se olha no espelho. Fique com essa palavra. Seja abençoado, sua casa, sua família, todos sejam abençoados, cheio do Espírito Santo. É com muita sinceridade, com muito amor e temor na minha alma que eu gravo esse vídeo. Eu quero realmente que a sua família seja abençoada. Esse é um desejo latente na minha alma. Se a tua família estiver feliz, isso vai me trazer alegria também, porque esse é o meu propósito. Meu propósito é fazer com que o reino de Deus seja difundido, proclamado. É para isso que eu vivo, irmão. A essência da minha vida é falar de Jesus. Jesus é tudo para mim, porque Ele fez tudo em mim. E eu quero compartilhar desse Jesus que eu conheço. Eu conheço, não de ouvir falar, mas eu conheço. E é esse Jesus que eu apresento para você. O Jesus da Bíblia, que muda, que transforma, e Ele é Senhor. Deixa Ele ser Senhor da sua família. Siga a palavra e o manual. Nunca mais vocês viverão desse jeito. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças te damos. Deus triuno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, todo poder pelos séculos dos séculos. Amém. Não há ninguém como tu, nem no céu, nem no universo, nem na terra, nem no fundo do mar, nem no centro da terra, onde quer que exista seres espirituais, invisíveis ou visíveis, tronos, principados e potestades. Ninguém, nada se compara a ti, ressurreto, magnífico em poder e glória. Te amo, Jesus.